Fala pessoas, dia 21/8, segunda-feira, e vamos comentando as notícias porque não parou no final de semana. A gente tem muita coisa para conversar aqui hoje, inclusive que 11,8 bilhões Lula se tornou o presidente que mais liberou emendas parlamentares em um único mês. Então você vê aí muito dinheiro sendo liberado aí, dinheiro da população, mas o que você vai ver na mídia é o quê? Joias, o 8/1. De janeiro ainda, muitas coisas acontecendo, mas o que pega mesmo é o Bolsonaro, se ele vai preso ou não, o que disse Mauro Cid, né? Lula já revogou 97 decretos, portarias e resoluções de Bolsonaro, aponta levantamento. Então imagina assim, chega um governo novo e ao invés de fazer mais coisas, não, ele começa a voltar aí, não, 97 decretos desfaz. Imagina você assina um serviço, você compra um jogo, né? E começa a ter atualizações do sistema falando, não, essas coisas aqui você não pode mais. É esse o governo do amor, tá? E o Davi comenta, Lula já bloqueou verbas da saúde e educação este ano e está querendo aumentar em 200 milhões o investimento do governo federal nas redes sociais. Mas o que é importante, Davi, são as joias, tá? Lula afirma que gostaria de discutir a paz mundial com Putin no BRICS. Aí você vê, ele falou de cervejinha, churrasquinho com Putin, né para conversar, mas no BRICS da Dilma. Sabe o que é engraçado? Que o Zelensky vive implorando assim, né? Falando, ó Lula, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E quando ele esteve próximo, ele ficou no papel lá, observando o papel, não olhou nem pra cima, nem quis falar com o Zelensky. Por que será, hein? Será que Lula é parceiro do Putin? Enfim, esquenta a crise entre militares e PF e FAB proíbe policiais em voos de viagens de Lula. E agora a gente vai falar de atritos em corporações. O governo do amor apareceu aí e atritos aparecem também. As precursoras são viagens em que uma equipe do staff presidencial chega dias ou até semanas antes do presidente no destino para reservar hotel, fazer inspeções de segurança e tomar outras decisões logísticas. Nos voos operados pela FAB, os PFs estão sendo vetados e obrigados a viajar em voos de carreira. Segundo relatos de policiais, não é o único problema criado para eles. O Gabinete de Segurança Institucional, GSI, também estaria cortando os policiais federais das reservas de hotel que são feitas. E a gente vê atritos, que não é só da FAB, com a Polícia Federal, porque a cúpula da PM do DF é alvo de operação. Segundo a PGR, agentes deixaram de agir para impedir o vandalismo contra as sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Então você percebe o quão séria é a situação. Imagina essas corporações com atrito, a Polícia Militar sendo aí pressionada, a ação da PF mira a cúpula da polícia, comandante da PM do DF é preso sob suspeita de omissão no 8/1, né? Prendendo pessoas, a Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira 7 mandados de prisão preventiva contra integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal suspeito de omissões nos atos golpistas do 8 de janeiro. Foram presos o atual comandante-geral da PM, Coronel Clepter Rosa Gonçalves, que era subcomandante da corporação no 8 de janeiro, e o ex-comandante Fábio Augusto Vieira, que chefiava a Polícia Militar no DF na ocasião, né? Você vê aí grandes atritos, né? A gente vê aí a Polícia Militar sendo alvo. Afasta Xandão e a cobra vai fumar. Veja mensagens compartilhadas entre a cúpula da PMDF, né? Enfim, mensagens que eu li, não vi tantas coisas, mas importante é afastar, né, pessoas que são bolsonaristas, que têm poder, tá? Quando a gente fala de polícia, pessoas armadas têm poder, então a esquerda não quer que essas pessoas tenham essa liberdade toda, tá? Como diz aqui o comentário do rapaz, queria entender esse amor todo da polícia pelo Bolsonaro. O governo não trouxe benefício algum para a categoria nível Brasil mesmo. E eu respondo, só de não apoiar a criminalidade, só de você não ficar aí passando pano para bandido ou fazendo leis que vai aí tirar cara da cadeia, tirar gente da cadeia, já é ótimo para os policiais. Aquele que não atrapalha já ajuda muito. E por isso policiais gostavam tanto do Bolsonaro, né? Infelizmente perdeu as eleições. PMDF usou militares com pior formação e menor experiência no 8/1, aponta a PGR, né? Aí começa essa pressão em cima da Polícia Militar do Distrito Federal. Cúpula da PM apostava em insurgência popular para manter Bolsonaro no poder, diz a PGR. Do nada a PGR começou a mudar de forma. Você tá vendo? A PGR que estava assim mais neutra, como eu falei, as coisas vão mudando. E aí o aparelhamento vai ficando cada vez mais agressivo da esquerda no Brasil, né? E o 8/1 não para de ser falado, é o que mais tem. Se eu falasse aqui, citasse todas as notícias que eu tenho sobre o 8/1, eu ficaria aqui
30 minutos só falando disso. É inacreditável a pressão da mídia nesse caso. Enquanto o Brasil pega fogo, né? Economia, Ibovespa caindo, um monte de coisa, né? Gasolina subindo. A gente vai falar de alimentos hoje de novo, para lembrar, tá? Hacker foi orientado a deixar celular no modo avião em reuniões com Bolsonaro, diz defesa. Advogado de Walter Delgatti diz que hacker não tem gravações das supostas conversas com Bolsonaro porque o celular estava no modo avião. Então a gente tá falando de um hacker aí super aí, vamos dizer assim, competente na Vaza Jato, e ele não teve aí condições de levar uma caneta para gravar a conversa, né? Hacker foi à defesa a pedido de Bolsonaro, ficou 20 minutos e acabou rotulado como leigo, diz o Exército. Falou que ele chegou lá e não sabia, os militares falaram, não, deixa pra lá, esse cara não tá entendendo. Tá ficando estranho, né? Advogado de Mauro Cid indica recuo, diz que confissão do militar não vai tratar de joias de Bolsonaro, né? Falou tanto, a Veja já tinha aí quase certeza, já falaram até que tinha jornalista da Globo lá fazendo plantão, né? Porque falou que o Bolsonaro ia preso e do nada eles recuaram, tá? Em mensagens enviadas ao Estadão nesta madrugada, Bittencourt disse: não tem nada a ver com joias. Isso foi erro da Veja, não se falou em joias. Mas vai ter de outra coisa, né? Porque o próprio advogado falou que tinha pessoas que mandavam, né? A gente quer saber os nomes, então. Vamos ver o que é, porque se não é joias, ele deixou claro que aparentemente Mauro Cid tinha um mandante. Vamos ver. Advogado indica que na nova versão da defesa, Mauro Cid vai livrar pai e Bolsonaro e assumir a culpa. É o que está sendo dito agora. Que ele vai falar que não teve então, mano. Então o Bittencourt, o advogado que falou que tinha aí, ele, vamos dizer assim, estava só obedecendo ordens, vai mudar então. Quem vai mudar então é ele. Esse advogado está meio confuso. Há temores que o ex-presidente fuja do Brasil. Bolsonaro será extraditado se tentar fugir ao país, dizem autoridades italianas. Aí você vê isso aqui e fala, nossa, autoridades, tá? E quem falou foi um deputado italiano. Você imagina? Vamos falar aí que se o Trump for pro Brasil, ele vai ser extraditado. Quem falou? Samia Bonfim, sei lá, qualquer deputado, qualquer senador aí. Vai mudar alguma coisa? Não é bem assim que funciona, mas eles vão deixar aí. Não, vai ser extraditado, vai ser mandado de volta pro Brasil. Investigação das joias caminha para crimes que podem levar Bolsonaro a regime fechado. E a mídia vai fortalecendo essa narrativa para deixar as pessoas mais acostumadas. Porque, como eu falei, eles precisam de qualquer coisa. E aí eu vou mostrar uma notícia aqui que eles falam de qualquer coisa, se for para prejudicar Bolsonaro, porque eles precisam colocar na cabeça das pessoas que ele é realmente o bandido, que ele é igual o Lula, que tem que estar preso, e as pessoas vai condicionando a cabeça das pessoas, né? Porque eu sinceramente acho que a esquerda tem aí completa autonomia em querer prender. Se deixou inelegível por falas, sei lá o que foi, prender eles também conseguem, tá? Ao autorizar a deflagração da ação pela Polícia Federal sobre as joias e presentes dados por autoridades de outros países a Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes do STF apontou a investigação do possível cometimento dos crimes de peculato e de lavagem de dinheiro. Ambos ilícitos possuem penas altas e, em caso de eventual condenação, após trânsito e em julgado, poderiam resultar em pena de prisão em regime fechado ou semiaberto. Falaram que é regime fechado, mas agora pode ser também semiaberto. Eles estão aí fortalecendo essa narrativa. Bolsonaro disse que Mauro Cid tinha autonomia no caso das joias, né? Aí chega, combina mais ou menos o que está sendo dito aí, que Mauro Cid vai assumir aí a culpa completa, tá? E a Polícia Federal encontra carro de UACF estacionado em vaga para pessoa com deficiência. Eu tô falando, se for para falar aí, o cara estacionou no lugar errado, estavam com vaga, isso aí é falado. Por isso que eu falei, esse negócio aí, se achar um DVD pirata do filme do Velozes e Furiosos na casa de qualquer um, os caras vão mostrar na mídia, não importa o que seja, porque os caras são implacáveis, né? E a STF autoriza a cooperação internacional para apurar venda de joias de Bolsonaro. Aí o negócio vai ficar internacional, e você vê que eles não vão parar com isso aí, né? É a carta que eles têm na manga, tá? Inclusive por suas próximas, a STF forma a maioria para tornar Zambelli ré por perseguição armada, né? O caso da arma, um dia antes, né, da eleição aí, que o pessoal Bolsonaro, o Flávio, ficou louco com a Zambelli por causa disso. Só que aí a gente vê que não só isso aí, né? Teve o hacker também, teve outras coisas. STF anula provas em ação contra o ex-tesoureiro do PT por venda de navios sondas da Odebrecht. Enquanto tem aí o ACF estacionando no vaga de deficiente, enquanto tem joias do Bolsonaro, aparece aí o ministro Dias Toffoli do Supremo anulou as provas utilizadas em uma ação penal contra o ex-tesoureiro do PT. Simples assim, falou que as provas foram obtidas a partir de sistema Drowsy e MyWebDB utilizadas no acordo de leniência firmado pelo Odebrecht e não valeu. Não valeu e ponto final. E aí, o que mais se fala
o que fazer com o Bolsonaro, né? O Brasil tá aí. Olha só o nível das coisas que o pessoal comenta na grande mídia, e é Bolsonaro. Mas olha só, Zanin vota para liberar juízes a julgarem casos de cliente, de cônjuge e parente. O que isso significa? Não sei se vocês estão entendendo. A maioria dos ministros do STF, entre os quais Zanin, Gilmar, Fux, Fachin, Barroso, Toffoli e Alexandre de Moraes, têm cônjuges e parentes que trabalham em escritórios de advocacia. E esposas de ministros atuam em 109 ações do STF. Ou seja, né? Então eles não podiam. A mulher tem um cliente lá do escritório e ele não podia atuar. E agora eles estão querendo fazer o quê? Ele pode. Você acha que vai acontecer o quê? Que o juiz vai... Meu... enfim, tá difícil o Brasil, né? Nem a esquerda tá tancando nos comentários. Nem a isentosfera tá louca. Por isso que a gente falava aqui. O PT pode voltar. Para com isso aí, galera. Você tá vendo um negocinho ali, outro negocinho ali, e vocês estão próximo de uma calamidade no Brasil. E vocês precisam acordar pra vida, parar com essas críticas completamente infundadas. Porque a gente tá aí. Você tá reclamando de algo que você tá achando ruinzinho? Você não sabe o que é ruim. Você não sabe o que é ruim. Moraes defende regulamentação minimalista de redes sociais. Lira e Pacheco pede urgência. Minimalista por enquanto, né? Tudo começa com um pouquinho. Minimalista. Mas depois que eles conseguem... meus amigos. José Múcio defende PEC sobre militares na política. Mistura que não deu certo. Então esse Múcio era aquele cara que eu falei, os militares. Não, porque eu gosto muito dele. Porque o Múcio é muito bom. Está ferrando com os militares, né? O governo diz que vai desbloquear 3 mil perfis em redes sociais bloqueadas na gestão Bolsonaro. Realmente eu acho errado bloquear as pessoas se você é um governo. Porém, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho esse bloco. Será que esse bloco vai ser retirado aqui? Com certeza também não. Nem precisa. Não deixa bloqueado. Bye bye Brasil. Dinheiro estrangeiro abandona a Bolsa Brasileira em agosto. E o dinheiro indo embora. Mais de 8,6 bilhões de reais de investidores estrangeiros deixaram a Bolsa de Valores brasileira na primeira metade de agosto. O volume de saída registrado nos primeiros 16 dias do mês é maior do que o dobro do saldo negativo observado em março, período que viu 4,8 bilhões líquidos abandonarem o mercado acionário nacional. Pior resultado mensal até aqui, mas o que importa é as joias. Tá tudo jóia? Né? Que mais diz? Aí a gente vê essas notícias. Eu trago aqui, eu falo pra vocês. Né? Mas a maioria dos portais vão falar de 8 do 1, né? De joias, enfim. Reajuste dos combustíveis vai deixar alimentos mais caros. Prepare o bolso. Preparar o bolso, mas com certeza, né? Como eu falei aqui, repito, muita gente não liga a questão de combustíveis e alimento. Mas é básico, né? Como é que você vai levar o alimento até o mercado? Como é que vai transportar de um lugar para o outro? Né? A matéria-prima, levar até para uma fábrica para fazer um tipo de produto qualquer, todos. Vai usar a gasolina para transporte, né? Não vai voando. Não existe teletransporte. E por isso o Brasil vai ter problemas aí. E eu estou só observando. Faremos o L juntos. Caminhão tomba, motorista fica preso nas ferragens e populares saqueiam carga de cerveja. Tava lá no vídeo aí, mostra lá o rapaz preso nas ferragens. O pessoal não tá nem aí. Isso sempre aconteceu no Brasil. E por isso eu volto a repetir várias vezes aqui. O Brasil, às vezes, não vou dizer que merece, mas é fácil entender por que tá essa grande bagunça na política brasileira há muitas décadas. Porque o brasileiro, na maioria dos casos aí, não liga muito para as coisas e se puder, eu acho que começa a pensar nele próprio e simplesmente acima de todos os outros, né? Isso no seu bem-estar apenas. E muita gente fala, o gigante acordou. Não, o gigante ele bosta, né? Porque, lembra que eu falava aqui? Não, temos uma maioria silenciosa. Tinha. Só que a maioria silenciosa foi silenciosamente mudando de ideia. Porque vai ligar a TV, começa a ver a Globo, fala genocida, genocida, genocida. E aí temos o Brasil como está. Novo apagão é registrado no Ceará 4 dias após o blackout nacional. Teve até gente aí meio que brigando comigo, porque na gestão Bolsonaro também tinha apagão. Mas da Dilma teve 244. Vamos ver quantos vai ter, porque até hoje a internet, eu vou entrar no site, dá um problema de DNS, aí dá uns probleminhas. Faz tempo. E vai acontecer mais alguns, tá? Incêndios florestais no Canadá. Cerca de 35 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. Números ainda podem dobrar. Eu não sei se vocês sabem, mas a esquerda adora um incêndio. Porque é fácil, tipo, você liga, joga, acende o fósforo, joga no chão, né? E aí ninguém sabe quem começou. Não tô dizendo que isso é proposital.
Mas é muito estranho do nada. Será que, né, para fortalecer uma narrativa, vão começar incêndios propositais? Será? Não sei, né? Não sei. Por causa de incêndios, o Canadá exige que Meta suspenda bloqueio de notícias. Lembra que eu falei? O que aconteceu no Canadá e estão querendo fazer aqui no Brasil, e no Canadá já começou. Eles vão querer que as redes sociais comecem a pagar para mostrar notícias. O que o Meta fez? Não vou pagar nada e vou bloquear as notícias e ponto final. E aí o que acontece? O Canadá faz? Eles forçam o Meta a pagar, dar dinheiro. O Meta fala, não darei nada. Eu simplesmente vou mudar o meu algoritmo, a minha plataforma. E aí o Canadá quer obrigar a mostrar as notícias e também pagar. Ou seja, o Estado agigantando e falando assim, vamos ter que fazer o que eu quero. Eu, se fosse o Meta, desligava os servidores, puxava da tomada, vou fazer nada, a empresa é minha. Mas é isso que o Estado quer fazer, ele quer o controle completo da internet. Não pode ter liberdade, tá vendo? Por isso você vê que existe uma divisão já entre globalistas aí, né? Isso começa a ficar um negócio mais ferrenho. Casos de câncer estão aumentando entre os americanos mais jovens, né? Os americanos, a tendência é alarmante. A gente fica se perguntando por quê. Uma coisa assim, vamos falar de saúde um pouco, né? O que acontece? Né? É infarto demais? É câncer? Não sei. Validações atualizadas contra a C19 chegam aos Estados Unidos em meio a surto da subvariante. Né? Mais uma variante é porque o negócio vai mutando. Né? Essa doença aí, não sei quando vai parar. Cada vez vai mudando mais, né? E o pessoal gosta. Tem gente aqui que gosta. Ó. Porque o C19, quando o Brasil terá uma nova validação, dose atualizada está em análise na Anvisa e o pessoal está ansioso. Né? Como a Cris aqui, eu tomei a 5. Se precisar de mais, o bracinho tá pronto. Olha que só, que maravilha, né? E o pessoal, idem, é nóis, né? Desde que eu entendo por gente, sempre tomei. Idem, sigo ciência. O pessoal é animado. O pessoal gosta. O pessoal gosta. Horas, fazer o quê? Faustão terá de fazer transplante cardíaco, diz boletim médico. Então ele foi, né, ele até gravou um vídeo dizendo que estava tudo bem, mas iria fazer aí uma cirurgia, uma análise, foi lá, viu que realmente só com transplante, caso gravíssimo. Tá? Lembrando que Faustão, essa foto aqui é antiga, ele tá bem mais magro. Então, teoricamente, era para não ter mais problema de coração, emagreceu. Mas é aquilo, né? Não tem como, a idade já avançada. Só que aquela coisa, começou em 2020 esse problema dele, né? É uma coisa recente. Mas olha só, teste encontra substâncias cancerígenas em chocolates. Apesar de todos os benefícios para a saúde apontados nos últimos anos, alguma coisa mudou. E o chocolate amargo também apresenta a presença de metais pesados tóxicos. E é isso, vamos dizer assim, sempre alguma coisa que é chocolate, aquecimento global, a temperatura, exercícios físicos, né? É sempre coisas bobas que existem aí a vida inteira e agora estão dizendo que é perigoso. Né? Até carne vermelha dizem, né? Homem com morte cerebral recebe rim de porco em experimento e desempenho alegra pesquisadores. Os caras, a família na verdade, falou assim, morte cerebral, vamos doar aí o corpo para fazer o que querem. Estão fazendo aí rins modificados de porcos e colocando em humanos e para o visto tá dando certo. Enfim, mulher se recusa a matar os piolhos que a filha tem porque são seres vivos. Vamos lá, que agora o negócio... Essa geração tá ferrada, tá? Essa geração tá ferrada. Na Austrália, uma mulher vegana se recusou a retirar os piolhos que a filha tinha no cabelo e a situação passou a afetar um dos vizinhos. Minha filha de 7 anos é a melhor amiga da vizinha, cuja família é vegana. Ok, nós respeitamos sua escolha. Meu problema é que, recentemente, essa linda garota estava em nossa casa coçando furiosamente a cabeça e descobriu que estava infestada de piolhos. Disse um vizinho da mulher. O homem tentou conversar com a mãe da menina, ela disse que sabia do problema, mas que não iria fazer nada a respeito, pois veganos não matam coisas vivas. Ela ainda contou que penteava o cabelo da filha no jardim para que os piolhos tivessem mais chance de sobreviver. Caí lá. E aí, a humanidade, eu falo, nunca a geração humana, uma geração assim, foi tão burra. Piolho é questão de saúde. Você imagina essa criança, imagina ter uma mãe dessa, que você ainda tá coçando, fazendo ferida na cabeça, e ela vai falar, não vamos matar os piolinhos. Cara, tudo que é infestação, não importa, né? Eu, por exemplo, gosto muito de animais, porém, mesmo que tenha assim uma situação de infestação de qualquer tipo de cervo, sei lá o que é, precisa legalizar a caça, você tem que limitar, porque acaba afetando a vida das pessoas, e nesse caso de uma criança. Eu falo, o mundo tá ferrado. Em encontro histórico, Biden reforça vínculos com o Japão e Coreia do Sul para fazer frente à China. Vai fazer mesmo?
Porque até agora foi uma fraqueza inacreditável, tá? Porque os Estados Unidos vivem auge de sindicalismo e greves em 50 anos. Apenas no início de agosto estava em curso quase 900 greves em todo o país. Mais de 300 delas na Califórnia, estado responsável por quase 15% do PIB americano, porque os Estados Unidos virou um antro de esquerda. O Biden entrou no poder, facilita as coisas, Califórnia tá um lixo, né? Por isso que 300 aí das greves estão lá, e o sindicalismo cresce lá. É simples assim, né? Acontece nos Estados Unidos, a gente vê notícias patéticas aí na questão de vários lugares. Os Estados Unidos, a vantagem em cada estado, né, tem a sua liberdade, as suas leis e consegue ser mais conservador ou não. Mas tem lugares aí que são péssimos. É simples, uma hora as contradições do sistema capitalista aparecem e resultam nisso. O capitalismo esgotou-se, o planeta Terra não vai aguentar mais um século desse regime predatório. Trabalhadores do mundo univos e o pessoal de esquerda comemorando, né? Enquanto os Estados Unidos começa a decair aí, absurdos. Pois é, né? Pouso na Lua de sonda russa é adiado após situação de emergência. E a gente fala muito, né? Que o pessoal, a China, a Rússia, né, os Estados Unidos, tá todo mundo indo para a Lua agora. O que tem na Lua que eles estão tão preocupados? Muitos dizem que é estratégia militar para uma questão para guerra, ou até mesmo tem algumas coisas interessantes na Lua, riquezas. Será que tem mesmo? Chanceler russo diz que Brasil e outros países buscam soluções justas para a guerra na Ucrânia, né? As soluções justas para o Lavrov deve ser aí uma conversa, um churrasquinho, uma cervejinha com o Putin, porque com o Zelensky não tem papo nenhum, né? Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês, pelo carinho. A gente vai conversando, como toda segunda-feira, um pouco mais aí de notícias, fica uma coisa mais corrida, mas agradeço muito o carinho de vocês. E lembre-se, temos o Pix e a Amazon para ajudar o canal. A gente se fala e até mais.